Get to hear me now. If you get to hear me now. Pés na Estrada do Conhecimento é um projeto do Colégio de Aplicação UF, criado em 1999 com o objetivo de estimular o gosto pela pesquisa. A proposta envolve a disciplina da iniciação científica aplicada no 9º ano do ensino fundamental. Inicialmente foi apresentada um projeto e posteriormente feita uma viagem de estudos para a pesquisa em campo. Neste vídeo apresentaremos os resultados da pesquisa. O medo que a igreja impõe sobre as pessoas, realizada na viagem a Minas Gerais em setembro de 2017. Nesta viagem, visitamos 3 cidades: Ouro Preto, Mariana e Tiradentes. Ouro Preto é um município do estado de Minas Gerais que se localiza no Brasil. É conhecido por suas igrejas e sua arquitetura colonial. Possui uma população de 70.227 habitantes. O município foi fundado em 1711 pelos bandeirantes e seu primeiro nome oficial foi Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto. Mariana é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Com cerca de 58.000 habitantes, a economia local depende principalmente do turismo e da extração de minérios. Mariana foi a primeira vila-cidade e capital do estado de Minas Gerais, na época com o nome de Vila Real do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo. Tiradentes é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, com elevação de 927 metros e área de 83.209 km². É um município com muitas atrações culturais e históricas. Já teve diferentes nomes como Arraial Velho de Santo Antônio e Vila de São José do Rio das Mortes. A Coroa Portuguesa e a Igreja Católica. As relações entre a Coroa Portuguesa e a Igreja Católica eram reguladas por meio do regime de padroado, um acordo entre o Papa e o Rei que estabelece deveres e direitos da coroa portuguesa em relação à Igreja. Entre os deveres destacam-se: garantir a expansão do catolicismo nas terras conquistadas, construir e conservar igrejas e remunerar sacerdotes. Entre os direitos estavam nomear bispos, criar dióceses e recolher o dízimo oferecido pelos fiéis à Igreja. Ou seja, naquele contexto, igreja e coroa eram praticamente a mesma instituição. A igreja investia muito no medo para conseguir seus objetivos, tais como parte da riqueza do povo local. Eles botavam as igrejas em locais altos e com bastante imagens no seu interior para que as pessoas se sentissem vigiadas ao fazer coisas erradas perante as ordens da igreja. Um cotidiano do medo era estabelecido para garantir fidelidade tanto à coroa quanto à Igreja Católica. A importância da Igreja Católica na organização econômica, social e política do Brasil colônia é que os integrantes da igreja exigiam uma parte do ouro encontrado na colônia. Naquele tempo, os padres não cuidavam das igrejas. Quem administrava eram as irmandades, grupos religiosos leigos que procuravam ajudar a regular não somente as relações religiosas, mas também as sociais e políticas da região. As irmandades eram responsáveis em organizar suas próprias procissões, eventos e grandes festejos. Pertencer a determinada irmandade era símbolo de status e distinção. Por isso, quando maior a riqueza de sua irmandade, maior era o prestígio social de quem era aceito nela. Nosso objetivo geral foi descobrir quais os meios utilizados pela Igreja para gerar medos nos fiéis e infiéis do catolicismo. Descobrir como os fiéis e infiéis se sentem ao estar dentro de uma igreja e saber se eles se sentem confortável ou desconfortável. Desvendar os sentimentos ao entrar num lugar muitas vezes considerado sagrado para alguns. Em Minas Gerais, entrevistamos pessoas vinculadas à Igreja Católica, guias e moradores. Investigamos sobre o medo que a Igreja impõe sobre as pessoas da região e o que esse medo gera e pode causar. Fizemos fotografias, vídeos das igrejas com os nossos aparelhos celulares e gravamos as entrevistas em formato chiado para realizar este audiovisual. Alguma imagem, algum objeto na igreja lhe causa medo ou ansiedade?
interessante, porque as imagens normalmente têm uma forma de um jeito Impressionar, de sim. assustador, né? É. Pessoal assim, assustador. O próprio anjos impressiona as pessoas, né? Essa é a intenção do barroco, Sim. tá? Então, a arte do barroco tem esse propósito para realmente impressionar as pessoas. Pra igreja ficar meio que no poder e tal. Né? Exatamente, isso. Você acha que a estrutura do lugar em si também, por fora, pode causar algum medo nas pessoas? Não. Assim, às vezes pelo tamanho da construção, né, do prédio. Para quem não tem conhecimento de igreja, mesmo desse tipo de barroco, pode até assustar, achar que vai cair, porque você vê que a construção é um material à vista, né? Você tem visão que tá. Então não é pessoa que vai cair. Mas é tudo bem construído. É tudo bem construído, é tudo bem assim. Tá firme aí, né? Na sua opinião, essa parada do medo influencia a maneira das pessoas de pensar e alguma coisa na vida da pessoa? Influencia, tanto também. Você acha que o medo pode ajudar a igreja a alcançar os objetivos dela? Pode, né? Pode, tranquilamente. Pode. Alguma imagem ou afresco que causa medo ou ansiedade dentro da igreja, os barrocos e tal? Porque a ideia do barroco é impressionar as pessoas, né? As pessoas se sentir pequenas dentro de tudo isso. Então a igreja é muito rica. A ideia do horror vazio, então uma talha é muito pesada. Então a ideia é de você se sentir pequeno perante Deus e principalmente perante a igreja. Essa é a ideia dessa arte aí, desse estilo. Como as missas eram Todo dia? faladas em latim, né? Ah, sim. As pessoas tinham que olhar, né, pra entender. Então já deixava um pouco medo, né? Medo. E tu acha que esse medo influencia muito na tua vida? Na minha não. Mas pode Hoje não, influenciar. mas naquela época era interessante temer a Deus, né? Sim. Entendeu? Você imagina aqui tinha 100 mil pessoas. Uma época de escravidão, prostituição altíssima, na época as pessoas passavam fome, né? Imagina se não tivesse a igreja aqui, Mas em geral tu acha entendeu? que. Seria pior, né? Então é interessante temer a Deus, né? Em geral tu acha que pode influenciar de maneira positiva ou negativa? Positiva. Claro, sempre. Você acha que o medo que a igreja impõe assim, sobre as pessoas pode ajudar ela a alcançar os objetivos dela? O ser humano tem que ter medo de muita coisa, senão ele acha que ele vai voar, né? O ser humano tem que ter medo de alguma coisa, tem que temer alguma coisa, senão ele tem que acreditar em alguma coisa, né? Senão ele não tem freio, não. E daí tu acha que a igreja consegue alcançar os objetivos a partir disso? Não só a igreja católica, várias religiões, pra mim, né? O ser humano, historicamente e socialmente, é condicionado à memória e emoções, formatadas através das mais diversas relações sociais e culturais, pelos processos de educação e socialização. Uma das instituições mais fortes na legitimação, manutenção e fortalecimento ou enfraquecimento dos sentimentos são as instituições religiosas. As instituições religiosas, especialmente a Igreja, reconhece e trabalha o ser humano através dos sentimentos, especialmente o sentimento do medo. Medo, culpa e castigo seria uma triade histórica nos processos de socialização. O medo como fonte de persuasão, manutenção e crescimento é uma realidade que precisa ser mais estudada, especialmente por ser ele mesmo parte essencial da razão das religiões e, como mostram as entrevistas, ser naturalizado pelas pessoas.